Estamos no último vídeo da nossa websérie com o Christian. Aprenderam muita coisa de suspensão. O que nós vamos falar agora, Christian? Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Vamos concluir aí esses vídeos aí falando, agradecer Marcão pela oportunidade aí. Obrigado pela... É legal a gente conseguir dividir essas informações como a gente já falou. E a gente vai iniciar falando sobre alinhamento da suspensão dianteira em carros de tração traseira. Esses carros, eles têm algumas características interessantes quando se fala de carros estritamente de arrancada. Por exemplo, um carro igual ao do Kaká, do Roderjan. Ele tem uma característica em termos de alinhamento de suspensão que é extremamente simples. Mas a gente tem que entender que a dianteira ela é o leme, né? Ela é o que vai determinar o rumo do carro. Então ela é parte do processo de direcionamento do carro. Como a gente já viu antes, a suspensão traseira é um fator primordial, porque como envolve a tração, ele tende a jogar, por exemplo, normalmente um carro tração traseira, ele tende a levantar a dianteira, apoiar mais essa roda traseira, consequentemente ele tende a jogar sempre para a esquerda, porque essa roda está mais apoiada, e aí uma das questões que se faz muito, se direciona ou se muda o setup da traseira para que ele apoie os dois pneus de forma igual. Mas a dianteira também tem uma preocupação, que é o alinhamento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alinhamento e a gente vai falar também sobre comportamento da suspensão dianteira em relação à dinâmica da traseira. E aí a gente fala sobre algumas questões que a gente enxerga em alguns carros, de novo, que vamos chamar de full chassi e 3/4 de chassi. Tá? Full chassi são esses carros que são um chassi 100% tubular. E aí tem algumas características que a gente cita, inclusive o desalinhamento dos dois struts dianteiros, e tem um objetivo, nós vamos falar disso no treinamento. Tem uma outra questão importante que a gente comenta, é que não precisa nenhuma ferramenta muito especial para o alinhamento, a gente pode fazer de um jeito bem simplificado. E a gente mostra o alinhamento de um carro do nível do Roderjan, por exemplo, como que é feito o alinhamento dianteiro, quais são as recomendações e qual é a preocupação, até mesmo em manutenção preventiva, em termos de folga, para evitar que a gente perca aí uma puxada por questão de erro de alinhamento da suspensão dianteira. E por último, a gente termina o treinamento falando da influência da eletrônica e da possibilidade que a eletrônica nos dá em relação ao acerto da suspensão traseira. Atualmente a gente tem uma infinidade de sensores que a gente pode utilizar. Existem sensores de velocidade da roda dianteira, velocidade da roda traseira, isso é indispensável para a gente entender alguns comportamentos. Eu posso utilizar sensores nos amortecedores, individual para cada amortecedor, que vai me dar a altura e o deslocamento e a reação da suspensão em cada um dos momentos. Eu também posso utilizar sensor a laser de altura, que ele vai medir a distância do carro em relação ao solo. Eu também posso utilizar sensores na wheel bar, como eu falei, onde ele tem uma célula de hidráulica e essa pressão hidráulica é medida, por exemplo, com PS10. Eu vou saber quando encostou no chão e quanto que foi a carga que foi transferida para a wheel bar. E isso, qual a influência que houve sobre a suspensão traseira. Então isso acaba dando uma outra sensor que eu lembrei agora, que é muito importante, o quanto patinou a minha embreagem ou meu conversor de torque durante a largada. Pessoal, vocês não têm ideia como a embreagem ou como o conversor de torque correto influencia no setup de um carro de arrancada. É absurdamente, o resultado é muito grande quando a gente faz do jeito certo. Onde fica esse sensor? Eu tenho um sensor no eixo primário do câmbio e um no motor. O que acontece? Se a embreagem está patinando ou está escorregando, o que acontece? Eu tenho uma rotação menor no eixo primário e maior no motor. O mesmo acontece quando eu tenho um câmbio automático e o conversor de torque está escorregando também. Ele também está deixando passar parte do movimento. O motor é a fonte de energia, mas ele tem um escorregamento ou do conversor de torque ou da embreagem e eu registro isso. Então eu consigo entender se eu já apliquei carga máxima na minha transmissão e se eu estou conseguindo lá ter um melhor resultado de saída do carro ou pior com aquele escorregamento ou tem pouco escorregamento e assim por diante. Então a eletrônica ela acaba gerando um feedback indispensável para a gente poder fazer todos esses ajustes. Então o que a gente faz? A gente faz a leitura do carro
visual, e aí pode ser feito em vídeo, que também é muito importante. Se pegar, por exemplo, não é por uma questão de divulgação que o Enorme acompanha os carros do grandão lá nos Estados Unidos, não é por questão de divulgação, é por questão técnica. E toda a puxada, o Enorme ele prepara todos os vídeos de acordo com o tuner do carro precisa, os ângulos do carro, e ele consegue enxergar o log, o vídeo, e consegue traduzir o que o carro vai receber para a próxima puxada. Então a leitura que o carro vai proporcionar, ou os dados que vai proporcionar, vai gerar uma leitura do tuner que vai gerar uma mudança de setup. Então assim, não existe como fazer uma leitura total com uma única ferramenta, então eu preciso de muitas coisas. E uma coisa muito importante, eu posso ter todos esses dados, Sim. Se eu não souber fazer a leitura, então nada dispensa o feeling de um bom preparador, de um bom tuner, para poder enxergar o que está acontecendo e para poder traduzir essa informação em mudança de setup e fazer um teste com uma próxima puxada. Então, a eletrônica ela é indispensável nesse momento, e aí tem casos onde a gente tem que entender que o sensor em uma determinada aplicação e uma visualização da imagem vão fazer toda a diferença para o resultado final. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender num carro de arrancada não é o quão rápido o carro está virando naquele momento, mas quantas vezes ele conseguiu executar o mesmo resultado. Uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento de um carro de arrancada é repetibilidade. Então, por exemplo, se meu carro sempre vira 8 segundos, para mim melhorar, eu vou lá e faço uma modificação, um setup na suspensão traseira. E eu virei 7,9, eu consegui enxergar. Mas se meu carro somente uma vez vira 8,0, como é que eu vou fazer essa mudança? Eu tenho que ter o carro constante, 5, 6 puxadas naquele tempo, para fazer uma mudança e poder enxergar essa mudança. E uma outra dica é nunca façam muitas mudanças juntas. O setup é sempre feito aos poucos e a gente tem que enxergar e coisas que não vão uma influenciar diretamente sobre a outra. Calma, sangue frio, método. Eu acho que assim, em qualquer profissional, o método, o processo determina o resultado. E uma das coisas muito importantes que a gente aborda bastante, tu já fez o treinamento nível 2, Marcos sabe do que eu estou falando, é a parte de planejamento. Então, eu tenho que planejar as coisas antes de como que eu vou mudar e como eu vou modificar. E parte do planejamento envolve obter informação. Eu tenho que ter métricas, eu tenho que ter medições, eu tenho que ter informação para poder executar uma reação. Então, uma das coisas mais importantes numa competição em geral é o quanto eu me planejei para poder executar essas mudanças de parâmetro durante o processo. Estamos finalizando aqui a nossa websérie, mas falta fazer umas perguntas para você ainda. Obrigado, vamos lá. Esse curso é indicado para só quem tem ProMode, ou se o cara tem um tração traseira, ou o cara tem um Opala TO, um Fusca, para quem que é indicado, quem é o público-alvo? Fez uma pergunta excelente. A gente direcionou esse treino. Por que a gente traz exemplos de um ProMode ou de um carro como o do Kaká, que é um full chassi, com um chassi lá de Pro Stock? O conceito desse treinamento é trazer informação para todos. Então, assim, é desejável que já se trabalhe com suspensão traseira ou que tenha a vontade de fazer isso em carros de arrancada. Mas ele não é focado para esses carros conceito. Ele é focado para o Chevette, para o Opala, para o Maverick, para a gente entender como que funciona. Ele não é a ideia, só que uma coisa, pessoal, muito importante. Em qualquer treinamento After Education, a gente não traz receita de bolo. Eu não vou trazer uma receita de sucesso, tu faz isso no Chevette, tu faz isso e vai funcionar. Não. Na verdade, a gente ensina conceitos para que vocês desenvolvam em cada um dos carros de vocês. Vocês têm que entender qual é o funcionamento do mecanismo, como que acontece a distribuição dinâmica do carro, como que a gente pesa o carro corretamente, como que a gente constrói um chassi que ele tenha rigidez estrutural e também segurança.
como que a gente acerta o setup da suspensão traseira quando o carro está apontando para um lado, como que a gente pode utilizar a wheelie bar para meu benefício, não simplesmente estar ali para enfeite. Então assim, é conceitual, e o conceito ele vale para qualquer categoria que utilize aquele determinado recurso. Então é muito importante entender que esse é um treinamento que o objetivo era adaptar ele para a realidade nossa, brasileira, nacional, para as categorias que a gente tem. Mas a gente não traz receita de bolo. Tá bom. Agora sim, finalizamos a nossa websérie. Muito obrigado, Christian. Obrigado. Você foi o nosso primeiro entrevistado em 2015 e espero que você sempre volte, sempre traga os novos conteúdos que você vai fazer. E estamos de olho no CAD, o que você precisar, só avisar a gente. Obrigado pela atenção, Marcão, e obrigado, pessoal, por vocês terem se dedicado o tempo de vocês para assistir esse vídeo. Obrigado. Curte e compartilha, é lógico. Um abraço, obrigado, valeu. Deu 11 minutos, certinho. E a gente pode levar esse treinamento em qualquer lugar do Brasil, tá, pessoal? Porque a gente precisa, no mínimo, de 20 alunos matriculados, a gente leva para qualquer lugar do Brasil um treinamento focado para suspensão traseira arrancada. É muito importante. Legal. Entra aí no site da FT Education ou manda um e-mail para você. O site da FT Education tem todos os treinamentos e o calendário atualizado. E agora existe um sistema de matrícula online, vocês não precisam mais mandar e-mail. Entra lá no site, entra lá em matrículas, vai ter todos os treinamentos que estão lá disponíveis, né? Clique no treinamento que vocês têm vontade de fazer e é só fazer a matrícula, é tudo online. Então pode fazer no cartão até em 12 vezes. Que beleza. Tá aí para todo mundo, é só se inscrever e fazer. Obrigado. Valeu, um abraço.